Hoje, a indústria potiguar dá um passo importante para fortalecer a cadeia têxtil e gera novas oportunidades no estado. A Fierne e o Senai lançam o programa Impulsiona Moda, uma iniciativa aí que promete qualificar profissionais, modernizar oficinas de costura e também ampliar a produtividade do setor. Esse projeto nasce a partir de uma emenda do senador Rogério Marinho e já movimenta expectativas dentro do ambiente produtivo, especialmente no momento em que o Rio Grande do Norte busca impulsionar emprego e renda. E é justamente sobre esse programa, seus impactos e, claro, cenário político que se desenha aí para 2026, que nós vamos conversar agora, recebendo já nos estúdios aqui da Jovem Pan News Natal, o senador Rogério Marinho. Senador, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Excelente dia para o senhor. Obrigado, Luciano, Virgínia, Júlio, todos aqueles que fazem aí a nossa Jovem Pan. Estou à disposição. Senador, bem-vindo, e eu pergunto para o senhor, Ulisses traz essa informação, daqui a pouco, 10 horas na Fierne, no auditório, o lançamento desse programa de capacitação profissional. Como foram as articulações que levaram o senhor a alocar emendas orçamentárias para viabilizar esse projeto que está voltado para a geração de emprego? A partir de onde? Nós, no início do nosso mandato como senador, nós procuramos as 3 grandes federações de empresários aqui do estado, né? Tanto a da agricultura, como do comércio, como da indústria. E formulamos um projeto em cada uma dessas entidades. No caso do comércio, nós formulamos um projeto sobre a interiorização do turismo, mais de 40 municípios. Né? Então começamos a destinar recursos para esse projeto. O programa foi lançado acho que há uns 40 dias atrás. Né, de capacitação, de qualificação, de customização da ação em cada um desses municípios, de se buscar a integração dos destinos, de melhorar a forma como o visitante é tratado para que ele volte mais vezes, melhorar a questão da gastronomia local. Então já lançamos inclusive o programa na área do comércio, são 42 municípios atendidos. Na indústria, nessa área de qualificação, nós focamos um pouco mais no setor do vestuário, né, já que nós temos um trabalho muito forte aí na área do Prosertão desde 2012. O Prosertão hoje tem 156, eu acho, 156 ou 166 empresas abertas, são microempresas, né, que empregam mais de 5 mil pessoas, né, já um polo de confecção consolidado, principalmente na região do Seridó, mas é necessário se trabalhar a qualificação da gestão, né, desses empreendimentos, porque estão muito focados na área de facção, então buscar a questão da moda própria, né, na produção de conteúdo local, né, a questão da integração do que nós chamamos de cluster, ou seja, do segmento, então desde a questão do corte até o design das peças que têm que ser produzidas, aonde vão ser comercializadas, identificação do consumidor e de que forma se chega a ele, integração na cadeia produtiva, busca dessa relação com polos importantes ligados ao setor em outras regiões do país, principalmente na região do Sudeste, São Paulo, Rio, Minas Gerais. E nós vamos também trabalhar hoje ainda à tarde em Extremóis no lançamento de um programa similar na área da agricultura. Também com emenda? Também com emenda do nosso mandato, todos os 3. Capacitação. Aí já é uma área mais de infraestrutura, né? São barragens submersas, né, para a criação de tilápias e também um trabalho ligado de piscicultura, né? Mas também um trabalho na questão de apicultura, né? Então também são alguma coisa como 35 a 40 municípios. Então a ideia é destinar uma parte do recurso que nós temos direito como parlamentar, que normalmente vão para a área de infraestrutura no município, né, na geração de emprego, renda, qualificação e sustentabilidade. O senhor indicou as emendas, mas eu pergunto, esses recursos eles já estão sendo liberados? Sim. Do orçamento de 25? Como é que está a liberação, há pendências? Como é que está essa relação com o governo Virgínia, nós estamos federal? No terceiro ano do nosso mandato, né? Então, desde o primeiro ano do mandato, nós aportamos recursos. É porque era ministro também, a gente pensa que é mais tempo, né? São 3 anos no Senado. E fazemos isso todos os anos, né? Nós temos um compromisso, pelo menos nos 8 anos em que eu estiver à frente da cadeira aí, da representação do Estado na área do
no Senado da República, nós estabelecemos aí um compromisso com as 3 federações de aplicarmos recursos nessa área de emprego e renda. Agora a gente sabe anos. que aplicar é fato, mas a liberação, Sim, já ela vem aconteceu. acontecendo, né? Para 25 os recursos... É impositivo, né, Virginia? Então independe da vontade do presidente de ocasião. Né? Nós colocamos o recurso, porque o nosso primeiro orçamento, quando a gente entra em 23, nós executamos o orçamento do ano anterior, de 22, Exato. então nós não éramos senador. Então no primeiro ano, além do nosso trabalho de fiscalização, né, de elaboração e de aperfeiçoamento da legislação, nós não temos o orçamento, só temos o orçamento do ano subsequente. Então, o primeiro orçamento que nós aprovamos foi de 23 para 24, agora estamos em 25. Então, já estamos no segundo orçamento. E os recursos desses 2 orçamentos já estão disponibilizados. Senador, minha pergunta é muito voltada para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte, né? A gente está trazendo essa novidade aí do Impulsiona Moda RN, projeto aí em parceria com o Fierne, com o Senai. Mas, de fato, o Rio Grande do Norte ele enfrenta a insegurança jurídica em diversas áreas, inclusive urbanística. Como é que atrair indústrias e investimentos com esse cenário? Queria que o senhor trouxesse a visão. O Rio Grande do Norte compete com outros estados, né, Liciane? Então, o Rio Grande do Norte tem aqui ao seu lado a Paraíba, do outro lado nós temos o Ceará, bem vizinho a nós aí está o estado de Pernambuco. Todos esses estados têm, como o Rio Grande do Norte, tem uma geografia parecida, uma estrutura mais ou menos similar, guardada as devidas proporções. Claro que o Ceará e a Pernambuco têm muito mais estrutura que o Rio Grande do Norte. Então, para uma empresa vir para ficar sediada no estado, além do pacote de subsídios, de incentivos fiscais que porventura o governo ofereça, é muito importante, você tem toda a razão, uma situação chamada previsibilidade e segurança jurídica. Ontem eu estava conversando com um empresário do setor do agro e ele me falava que existem 250 licenças sobrestadas, ou seja, paralisadas, dentro do INDEMA, ligadas ao setor, que representam aproximadamente 30 mil postos de trabalho, desde a questão da renovação da licença até nova licença para abertura de empreendimento. Então, esse tipo de ação, ele espanta o empresário, né? Ele atemoriza o empreendedor. Porque o recurso que é disponibilizado, que está alocado para fazer aquela inversão, aquele investimento, ele tem um problema do tempo, né? E quanto mais demora que as condições sejam propícias para fazer o investimento, maior a possibilidade de que o próprio empreendedor repense o seu investimento no Estado. Nós temos aqui órgãos de licenciamento que levam muito mais em consideração a questão ideológica de enfrentamento do empresariado, como se ele fosse um adversário, do que a aplicação correta da lei, que inclusive prevê o que nós chamamos de compensações ambientais. Então, imagine, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que todos nós conhecemos mais, a cassinocultura, ou seja, a criação de camarão. E Salinas existe no estado do Rio Grande do Norte, se estima 300 anos. Né? Então, essas áreas foram antropizadas, ou seja, o homem, de alguma forma, interviu nessas áreas e elas deixaram de ser manguezais como eram há 300 anos atrás e passaram a ser áreas de criação, de extração de sal. Então, na hora em que se quer, chama-se apicum, né? Então, na hora que se quer fazer a produção de camarão, o órgão licenciador disse, olha, isso aqui tem que ser restaurado no seu formato original, não é possível, então se aplica a multa, né? Se faz uma ação que impede o desenvolvimento daquela área. Então, em nome do meio ambiente, nós impedimos o desenvolvimento sustentável, né? Que é uma palavrinha que precisa casar necessariamente, quer dizer, não é preciso você depredar, você deixar a área ruim. Basta você ter sustentabilidade naquela ação e a legislação permite isso. Mas, infelizmente, aqui há um enfrentamento ideológico. Vamos pegar seu gancho. Vamos pegar esse gancho para a gente falar sobre a aprovação ontem da lei ambiental, né? Dos vetos, né? Exatamente. Dos vetos que eram de projeto de artigos que haviam sido aprovados, foram vetados e derrubados ontem no Congresso. Duas coisas. Primeiro, como é que foi o clima dessa votação? Como é que o senhor entendeu e acompanhou, enquanto congressista, essa votação, que foi uma derrota acachapante para o governo
Lula. E como é que está o clima nesse momento no Senado da República, depois da indicação de Jorge Messias por STF? Olha, ontem, inclusive, como vocês sabem, eu faço parte da CPMI do INSS, só pude participar do início, porque tive que, como líder do Senado, da oposição, tive que participar da sessão congressual, que só terminou quase 5 da tarde. Né? E lá fizemos uma discussão a respeito dos PLNs, que são os projetos que mudam a execução orçamentária, mudam a lei de diretrizes orçamentárias, também os vetos que haviam sido colocados pelo presidente da República. De fato, houve uma movimentação tanto na Câmara como no Senado e derrotamos o governo, mas quem venceu não foi a oposição, quem venceu foi o Brasil. O próprio Código Florestal, mesmo que alguns venham com o discurso de que isso de alguma forma prejudica a sociedade, eu vou dar aqui alguns exemplos da aplicabilidade, porque fica melhor, né? Porque é um código ambiental, ou um projeto sobre o meio ambiente, parece uma coisa meio etérea, né? Então você imagine, por exemplo, o que ocorre ali naquela região de Sinop, em Mato Grosso. É uma região que tem a maior produção de grãos do país, em torno de 50 milhões de toneladas por ano de soja, de milho. Fica pouco mais de 500 quilômetros de Rondonópolis, também no Mato Grosso. Então toda essa produção escoa de carreta até Rondonópolis, de lá vai por via férrea, até os portos aqui do Sudeste, né, de São Paulo, do Paraná, né? Se essa produção fosse, que essa região de Sinop fica lá no finzinho do Mato Grosso, próximo ali à região norte. Então, se houvesse uma ferrovia levando isso para o Maranhão, para Itaquí, por exemplo, que é um porto importante, você ganharia extraordinariamente na questão da logística, do frete, né, da própria racionalidade desse processo. Então, há quase 20 anos é impedido que se faça, né, uma via ferroviária, mesmo uma área já antropizada, ou seja, uma área que já foi modificada pelo ser humano, porque é ao longo de uma BR. Né? Então você não pode, porque ali teoricamente não, efetivamente tem uma área indígena, e mesmo que você queira fazer uma negociação com as pessoas que moram lá, que são os índios, você não pode, né? Porque a lei impede os órgãos de meio ambiente. Isso aconteceu com linha de transmissão. Pega o problema de Roraima. Roraima é ao lado da Venezuela, né? Na hora que a Venezuela colapsou economicamente, a energia que vinha da Venezuela deixou de existir. Então o governo federal, na época, isso há 8, 10 anos atrás, começou a investir em térmicas a óleo diesel, que custam 12, 14 vezes mais caro do que as térmicas, desculpe, as usinas elétricas, né? Hidroelétricas, desculpe, que vem com água. E por quê? Porque você não pode interligar através de uma linha de transmissão, porque passa em cima de uma reserva indígena. Isso foi resolvido agora. Né? Quase 20 anos de confusão. Então, isso recebeu um veto, né? O meio ambiente, ele tem que ser preservado, todos nós acreditamos nisso, mas não dá para ser irracional. Né? Então você pega a área de preservação nas propriedades, você tem 20% de preservação nas propriedades do país com a mata nativa. Na área de transição, 50%. Na área da região norte, 80%. Então se queria, por exemplo, que uma parte dessa área de preservação fosse também da mata nativa, da área antropizada. Então, em vez de 20%, ia para 30%, 40%, 50%. Então, você tem uma série de incongruências que precisam ser melhor esclarecidas pela lei, e os vetos que foram derrubados antes foram muito importantes nessa linha. E com relação ao clima do governo federal após a indicação de Jorge Messias, que inclusive é alvo também, na verdade, pode ser questionado pela CPMI lá do INSS? Olha, a indicação do presidente é uma discricionalidade dele, né? Ele indica quem ele quiser. Agora, eu tenho dito que o presidente é muito incoerente, né? Porque durante o debate eleitoral de 2022, ele foi em rede nacional dizer que não indicaria advogado nem amigo. Ele está indicando um advogado que claramente não tem notório saber jurídico, porque não tem essa condição de proficiência como deveria ter alguém que vai exercer o cargo que ele exerce, mas principalmente ele claramente é alguém que é uma linha auxiliar do PT. Né? Ele se posiciona politicamente, né? Através das redes sociais, ele bate na oposição, quer dizer, ele se despe da postura que ele deveria ter como ministro da Advocacia Geral da União, que é o ministro que deve servir ao Judiciário, ao Legislativo. Ele é meu advogado, por exemplo. Sim. Ele é obrigado por lei a me advogar, mesmo sendo de oposição.
E ele não consegue ter esse distanciamento. É alguém, por exemplo, que criou dentro do Ministério uma espécie de Ministério da Verdade, um órgão para impedir que as pessoas critiquem o governo. Ele já se posicionou a favor do aborto. É alguém que tem criminalizado as manifestações de 8 de janeiro desde o princípio, né? Ele tem agido fortemente nessa linha de combate e faz inclusive parte desse grupo do PT de advogados chamado Prerrogativas, né? Então ele é muito estigmatizado como alguém que tem lado. Então se você vai botar alguém que vai ser juiz, tem que ser árbitro, tem que ser magistrado, que tem que ter isenção, que tem que ter distanciamento com essas características, eu acho que quem perde é a população brasileira. Então há uma reação muito forte contra ele, da nossa parte, que fazendo parte da oposição, e há uma reação também de membros do governo, de senadores ligados ao governo, que gostariam que fosse uma opção distinta. O fato é que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então vamos trabalhar aí para tentar ver se a gente consegue o que não aconteceu em 100 anos. Isso é pode uma acontecer. negativa na sabatina do Senado. E essa votação acontece esse ano, senador? Está marcado mesmo dia 10 ou há a possibilidade de um adiamento? Está definido que é dia 10, sabatina pela manhã e a votação à tarde. A gente tem acompanhado uma rusga. A gente tem acompanhado problemas de relacionamento, principalmente com os cenários que estão sendo votados no Congresso e derrotas consecutivas do governo Lula, né? O senhor acredita que nesse cenário pode ser um cenário favorável para a anistia finalmente ser votada? Nunca paramos de trabalhar a anistia. Às vezes nos cobram uma postura assim, mais agressiva. Para o Congresso. As pessoas não entendem que a oposição tem 26 senadores, 27. Então, 27 senadores não param de acordo com o regimento, não conseguem paralisar os trabalhos onde há 81 pares. É impossível. Tá? Eu gostaria que alguém me dissesse como é possível fazer isso. A não ser que a gente ocupasse fisicamente o Congresso Nacional e impedisse seu funcionamento, que já fizemos uma vez. Então, há um processo de exaustão em relação a atos que não estão previstos dentro da legislação. Segundo, vamos pautar. Quem pauta é o presidente do Congresso, é o presidente da Câmara ou do Senado. O regime é presidencialista, né? Essa animosidade entre o presidente Lula e o presidente Davi Alcolumbre, inclusive devido à indicação de Jorge Messias ter sido comunicada somente através da imprensa, pode também contribuir para que esse projeto da anistia seja pautado por Davi Alcolumbre? Houve alguma conversa nesse sentido com ele? Mas vamos O clima lá, está mudando? Vamos continuar aqui, porque eu tenho que contextualizar, não dá para dizer sim ou não. Então eu acabei de responder a primeira parte. A segunda parte é evidente que a gente tem conversado, sim. E já conversamos com o Hugo recentemente, com o Davi, com líderes partidários. Nós estamos buscando o entendimento para que tanto a Câmara como o Senado votem com celeridade o tema até o final do período legislativo. É o trabalho que nós estamos fazendo. As pessoas perguntam, o que é que está acontecendo efetivamente? Caso a gente diga o que está acontecendo efetivamente e for publicado, a possibilidade de que muita gente vá atrapalhar o processo é muito grande. Estamos trabalhando, estamos tentando, estamos diariamente conversando com os nossos pares, com os presidentes das duas casas, para votarmos até o final do ano, né, a anistia e, enfim, principalmente desinterditar o debate, tem que começar a tramitar, né, o projeto lá do Marcelo Crivella na Câmara, e tramitando, se alguém tiver uma proposta diferente, que coloque em votação. É importante que cada um de nós bote a sua impressão digital e diga de que forma vai se posicionar em relação a esse tema. Senador, vamos entrar aqui na questão da sucessão 2026 a nível nacional, após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como estão as articulações do PL para a definição do nome para representar a legenda na sucessão do presidente Lula? Pois é, principalmente depois do PL ter suspendido, né, os salários, atividades partidárias de Bolsonaro após essa prisão, significa o quê, senador? Que o ex-presidente não vai mais poder participar ou não vai ter mais um fator primordial na escolha do sucessor? Bom, essa suspensão se deu por determinação judicial, sim, não foi uma vontade do PL. Né? O PL entende que a maior liderança do país hoje, da direita, é o presidente Bolsonaro, o presidente de honra do nosso partido, alguém que tem, sem dúvida nenhuma, essa empatia, esse carisma e essa receptividade da população brasileira, que entende que ele está sendo perseguido, ele está sendo injustiçado,
né, que ele está sendo trancafiado, ele está sendo emudecido, calado, né, censurado, porque o sistema tem receio, tem medo do que ele representa, né? Alguém que literalmente driblou o sistema e ao exercer o seu mandato fez de uma forma que impediu o aparelhamento da máquina pública e a instrumentalização do Estado, que sempre aconteceu pelos campeões nacionais, por aqueles que mandam no país. O PL decidiu, através da posição do próprio presidente, numa conversa que teve com seus filhos, que o interlocutor do presidente Bolsonaro passará a ser o senador Flávio, não só pelo fato de ser senador, mas de ser filho primogênito, e de ser alguém que tem conversado mais com o presidente. Então, a postura do Flávio é muito mais vocalizar o que pensa o presidente Bolsonaro dentro do partido. E é importante para termos minimamente unidade nas nossas definições, não nos nossos pensamentos ou na forma como a gente se comporta, porque, como qualquer partido grande, há muitas posições distintas internamente, tá? A candidatura ela vai ser apontada pelo presidente Bolsonaro. Quem vai decidir é ele? E nós acreditamos que isso deve acontecer na hora em que ele entender que maturou esse processo. De fato, hoje, nós não temos mais alternativa no ponto de vista jurídico no Brasil, né? Restam as cortes internacionais, porque o Alexandre, inclusive, determinou o trânsito em julgado sem sequer esperar a apresentação, não é a apreciação dos embargos infringentes numa nova jurisprudência. Esse Supremo Tribunal Federal está se notabilizando por jurisprudências de exceção. Aliás, me permito, a grande imprensa, ontem saiu um artigo da Malu Gaspar, mas antes disso, vários editoriais do Estadão, da Folha, do Globo, dizendo, olha, ontem, o artigo da Malu é muito bonito, ele diz o seguinte, o julgamento e a prisão de Bolsonaro e tal é bom para a democracia, mas agora chegou a hora do STF voltar aos trilhos. Ora, quer dizer então que então quer dizer que se ultrapassou a lei, que o STF relativizou os direitos do quinto artigo da nossa Constituição, que são os direitos individuais. Nós sabemos que não foi levado em consideração o juízo natural, porque o presidente deveria ter sido julgado em primeira instância. Não houve imparcialidade, porque o seu julgador era vítima, se dizia vítima, né? Não houve o devido processo legal, porque não houve paridade de armas na apresentação, né, das provas que foram entregues à defesa. 7 terabytes para você em uma semana se debruçar sobre isso. Quem conhece a linguagem da tecnologia sabe a enormidade de dados que foi disponibilizado para a defesa e o prazo exíguo que foi dado, né? Nós tivemos aí a negação do duplo grau de jurisdição, né? Nós tivemos, né, as cautelares que foram impostas ao presidente num inquérito que ele sequer foi denunciado, que foi o inquérito do Eduardo, e isso lhe deu mais de 100 dias de prisão. E essa prisão, inclusive, foi ao lado dessa prisão veio a questão da censura que lhe foi imposta. Quando a denúncia foi apresentada no caso do Eduardo e ele não foi denunciado, as cautelares não foram levantadas, ele continuou preso. Em sábado agora passado foi determinada a sua prisão antes do trânsito julgado, que só ocorreu na terça-feira, da questão do pretenso golpe, questão da tornozeleira, né, dizendo que ele poderia fugir porque alterou a caixa da tornozeleira. Quem viu o vídeo viu que ele não quis estourar a cinta estava intacta, ele estava mexendo na caixa, ele visivelmente sob efeito de remédios, né, a voz engrolada e tudo. E como é que alguém poderia fugir? Ali é um crime impossível. Eu fui visitar o presidente, na frente tem um carro da Polícia Federal, atrás tem um carro da Polícia Federal, câmaras vigiando 24 horas. Aliás, tem 170 mil tornozelados no Brasil, aproximadamente. É o único que, além de tornozelado, tinha toda uma vigilância no seu entorno. Quando ele foi procurado pela polícia para verificar se ele havia, de alguma forma, mexido no lacre, ele estava quase que dormindo. Quando saiu, voltou a dormir. Então, o argumento que foi utilizado, na verdade, são 17 páginas. Só tem um parágrafo sobre a tornozeleira. Já estava definido que ele seria preso, não pela tornozeleira, mas porque convocou um culto que está previsto na Constituição, que é a liberdade religiosa e o direito de reunião.
São preceitos fundamentais, então claramente não há imparcialidade no julgamento, nem do julgador. É uma questão meramente política, infelizmente, porque se o presidente tivesse sido julgado da forma correta, dentro da instrumentalização da lei, e a gente falou há pouco de insegurança jurídica, ele teria sido julgado na primeira instância. Se perdesse, fosse para a segunda instância. Se perdesse, fosse para a terceira, como foi com o caso de Lula. Pois é. Lula foi julgado nas 3 e todos os presidentes que o antecederam mudaram o Instituto do Foro em março de 2025, mas ele foi investigado, denunciado e processado pelo Procurador-Geral da República desde 2023. Eu tive a oportunidade de dizer isso ao Gonê durante a sabatina. O senhor não pode continuar procurador se o senhor não está cumprindo seu dever, o senhor infringiu a lei. O senhor não tinha legitimidade de denunciar o presidente da República. A mudança do foro só foi concretizada em março, ele apresentou a denúncia em fevereiro, um mês antes. Pois é. Senador, antes da gente passar para o cenário da política local, na corrida da sucessão, Tarcísio de Freitas está em primeiro lugar? Nós somos curiosos, senador. O presidente Bolsonaro vai escolher o seu candidato no momento oportuno. Eu não tenho dúvida que ele vai ter a maturidade, a clareza de buscar uma candidatura que tenha condições de ganhar a eleição e que represente esses valores. Porque hoje se fala muito, Liciane, sobre direita, né? E se engloba partidos, inclusive, que hoje continuam a apoiar o presidente Lula. Tá? Então, o que é a direita? Eu acho que essa é uma indagação que todos nós devemos nos fazer. Eu assisto, por exemplo, nas redes sociais, pessoas assim muito coléricas, muito indignadas, propondo uma revolução e se dizem conservadores. Essas pessoas sequer leram algum fundamento filosófico de embasamento do que é a doutrina que eles dizem professar. Conservador e revolução não combinam, gente, é água e óleo. O conservador é alguém que conserva tradição, família, religião, amigos, cultura, né, vizinhos, meio termo, né? E propõe sim uma mudança, mas de forma gradual, não para destruir o que está aí e começar tudo de novo. Então são pessoas que são, inclusive, que têm muita dificuldade de entender o processo da dialética da política, né? Isso não vale nada. Vale, porque Bolsonaro hoje pode não ser alguém que inspire nessas pessoas que ficam fazendo uma crítica do outro campo. Não, o presidente Bolsonaro é alguém que fala de uma forma, como é que eu posso dizer, iletrada, é uma pessoa que é muito contundente, é uma pessoa que fere os outros porque diz coisas que não deveriam ser ditas, não são politicamente corretas. O presidente Bolsonaro é alguém que conseguiu vocalizar esse sentimento do que é a direita, a defesa de valores. E falando sobre direita, candidato não, senador, quero saber se é pré-candidato agora. Pode me chamar de pré-candidato. Pré-candidato. Aqui da bancada do Jornal da Manhã, o senhor tinha dito que em novembro teria uma definição, novembro está quase acabando aqui, inclusive parabéns pelo seu aniversário, que foi dia 26. No dia do assim dele. Como o meu, por isso que eu não esqueço. Parabéns aí. Obrigado. Senador, está definido, Rogério Marinho vai ser candidato ou não ao governo do Estado? O que aconteceu em setembro, outubro, novembro e agora vai entrar no mês de dezembro está mantido. Nós continuamos pré-candidato ao governo do Estado. A nossa pré-candidatura está sendo construída todos os dias e ela só vai se concretizar em candidatura por ocasião das convenções partidárias que acontecerão em julho, agosto do próximo ano. Então, eu acho que a grande pergunta que é feita aqui no Rio Grande do Norte, Rogério vai ser candidato porque está sendo convocado no cenário nacional. Essa convocação ela é permanente. Eu sou líder da oposição. Então, além disso, secretário-geral do partido. Então, além das ações que a gente empreende aqui no Estado, por força dos cargos que eu tenho ocupado, eu preciso percorrer o Brasil nesse trabalho de arrumação de palanques estaduais, né? Então, estive nos últimos meses agora em Santa Catarina, em Mato Grosso do Sul, Roraima, né? Estive no Paraná, Rio Grande do Sul, né? Mas é um trabalho que a gente faz pelo cargo que nós ocupamos. A nossa candidatura ao governo do Estado se dá pela necessidade que o Estado precisa, de que quem quer que seja o governador a partir de 2027, ele de fato arrume a situação do Estado. O Estado está com uma grave crise fiscal e há um processo de negacionismo, é um termo que eles gostam de usar, né? Há um processo de negacionismo no atual governo.
É uma coisa tão paradoxal que o principal coveiro do processo, que é o secretário de tributação, o senhor Carlos... Da Fazenda, Carlos Eduardo, é o pré-candidato ao governo. Então, o gestor da crise, o perpetrador da crise, alguém que contribuiu para o Estado descer definitivamente a ladeira, pasmem, senhores, vai ser o representante do PT nas próximas eleições. É uma situação tão surreal que quando a gente conta fora daqui, as pessoas não acreditam. Quer dizer que quem empurrou o Estado, literalmente, como cúmplice da governadora, ladeira abaixo, para destruir, né, a questão fiscal do Estado, é quem vai representar o Estado em nome do PT. Mas tem tudo a ver com o PT, né? PT é descalabro, é falta de planejamento, é aparelhamento da máquina pública, é corrupção. Então, no DNA do partido existem várias mazelas que terminam eviscerando, aparecendo no momento oportuno. Então, a nossa candidatura está mantida assim, pré-candidatura. Nós temos conversado com vários atores aqui do Estado. Com Álvaro Dias? Além do Álvaro, do Stevenson, do Paulinho, a gente tem conversado com deputados federais, com deputados estaduais. Eu recebo prefeitos no gabinete toda semana. Essa semana eu recebi 14 prefeitos de vários lugares do Estado. Além dessas programações que a gente falou um pouco aqui na sexta-feira, amanhã pela manhã, estarei no Vale do Açu, na cidade do Açu, em Itajá, né? Depois irei para Jardim de Angicos, vou falar lá no programa da Princesa do Vale, falar para a região. Então, toda vida que estamos chegando aqui no Estado, a gente faz um périplo pelo interior para conversar com os nossos apoiadores, para entender de que forma as pessoas estão vendo o governo. Nós temos agora a notícia que o governo conseguiu, através de uma ação judicial, retirar o Estado da situação praticamente de indigência fiscal e permite que o Estado tome mais um empréstimo de 800 milhões de reais para investimento em infraestrutura. 5,5. Né? Então, tomara que seja investido de maneira correta, mas veja, o Estado é obrigado a se socorrer de subterfúgio, porque de fato, pela grave situação fiscal que o Estado tem, nós estamos com 77% de comprometimento da receita corrente líquida com o pessoal. Se você colocar aí terceirizados e outras situações, vai para mais de 80%. Isso é o pior estado da federação, graças à senhora Fátima Bezerra e o senhor Cadu Xavier. É uma situação muito difícil, você vai precisar ter muita coragem, ter muita competência, muita disposição, muito espírito público, né, para enfrentar a situação que o Estado tem hoje. Senador, olha, teria que ter um programa inteiro só para a gente repercutir, porque tem muito assunto. Eu vi muitos comentários, inclusive, aqui no nosso chat, no YouTube/Jovem Pan News Natal, todo mundo elogiando muito, principalmente a atuação do senhor na CPMI do INSS, o Bruno Calixto dizendo que o admira ainda mais, dizendo que muito determinado a brigar pelos milhões de brasileiros que foram roubados, muita gente elogiando, torcendo aí pela sua pré-candidatura, e a gente fica aqui nessa expectativa, né? 2026 já é logo aí, o senhor dá aqui em primeira mão que é sim pré-candidato, e a gente vai acompanhar, porque eleições a gente é craque. E agradecemos, viu? A presença do senhor, todos os esclarecimentos. Desejamos sorte, sucesso e êxito aí para lutar pelo nosso Rio Grande do Norte. Virgínia, obrigada, Júlio, senador. E os nossos, como é que chama? Telespectadores? Espectadores, ouvintes. Nós somos multiplataforma. Muito obrigado. Mas só uma mensagem final. Eu acho que esse momento, sabe, Luciana, é de muita resiliência. A gente tem que acreditar muito que isso vai passar, né? Que a gente está vivendo um momento muito escuro da política brasileira. A forma como estão tratando o espectro da política é uma coisa assim tão injusta, e a própria imprensa reconhece. Quer dizer, diz, não, foi por uma boa causa. Então a gente ultrapassou a lei, esqueceu a Constituição, não deu o direito de defesa porque foi por uma boa causa. Essas pessoas vão pagar um preço amanhã. E o preço provavelmente vai ser uma luta muito forte para que a gente volte a ter normalidade democrática no Brasil. Eu acredito nisso. Maravilha, senador. Obrigada, viu?